Evangelho de João, capítulo 12, verso 27. Nós já lemos um pedaço do contexto do texto, mas vamos lembrar o verso 27 para caminharmos nessa reflexão. Vamos ler juntos? Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Nesse texto de João, nós encontramos Jesus afirmando. Ele está aqui fazendo uma afirmação forte. Ele está dizendo que o seu Natal, o seu nascimento, ocorreu para esta hora. E com muita clareza, nós percebemos que esta hora, aí no contexto do texto, significa a hora dele morrer na cruz. Jesus Cristo está dizendo: eu só nasci para morrer na cruz. Um Natal verdadeiro sem cruz não é um Natal verdadeiro. Na própria declaração daquele que é a razão do Natal, eu nasci para a cruz. Daqui a 20 dias, mais ou menos, toda a cristandade no mundo inteiro estará comemorando o Natal de Jesus. Nós também estaremos relembrando o maior acontecimento da história humana. Acontecimento que marca para nós o início do drama da nossa redenção. Porque quando pensamos em Natal e quando somos convidados a comemorar o Natal, nós estamos comemorando o início na história humana de um drama. O drama da nossa salvação, o drama que vai culminar na nossa redenção por causa dos nossos pecados. Então, o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, sua paixão e morte formam o drama da redenção. Um drama que, na história humana, traz consequências para a eternidade. Traz consequências não somente para a história que começa e termina aqui, mas para uma história maior ainda, que há de começar e será eterna. E o nome desse drama é redenção dos pecadores arrependidos que, recebendo o Natal nos seus corações, também tem o seu Natal para a vida eterna. Como você sabe, Natal significa nascimento. Desse drama redentor depende então, não somente um momento no final do ano, mas depende toda a nossa vida e toda a nossa história de salvação. Toda a Bíblia, então, ela aponta para esse drama da redenção. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos indícios e setas apontando para o Natal. Se o Antigo Testamento aponta para o Natal que acontecerá, o Novo Testamento confirma: o Natal aconteceu, e ele já nasceu, ele cumpriu o seu propósito, ele foi para o céu, e ele voltará. Ele quem? Aquele que nasceu na manjedoura, aquele que nasceu para morrer numa cruz. Então me acompanhe nessa reflexão, onde nós vemos que o nascimento de Jesus, a sua vinda ao mundo, é o centro da Bíblia. Sendo o centro da Bíblia, é o centro da história da nossa salvação, é o centro da nossa vida espiritual. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, como eu disse, nós vamos ver tudo que está acontecendo ali, mas tudo apontando para Jesus, para a vinda de Jesus, para a primeira vinda de Jesus Cristo. Os patriarcas falaram a respeito disso, os profetas falaram a respeito disso. Os grandes acontecimentos da história bíblica, os ritos religiosos
como ações de fé no Antigo Testamento, apontam para o Natal, apontam para a vinda do Messias ao mundo. Por isso, quando falamos em um Natal de verdade, um Natal de verdade nos faz lembrar de tudo isso. Nos faz lembrar que a vinda do Messias, o nascimento do Messias, seu nascimento, sua vida, seu sacrifício, já está tudo marcado, profetizado, lá no Antigo Testamento. Isso faz com que o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, sintetiza a verdade do Natal nessa ideia do drama da redenção. Lá em João capítulo 1, verso 29, João diz, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis a razão do Natal, já aconteceu, ele já nasceu. E ele veio para tirar o pecado do mundo como cordeiro sacrificado para Deus. Jesus nasceu para ser o sacrifício pelos nossos pecados. O sacrifício para um mundo que está perdido. Mas o Natal, como drama da redenção, ele tem o seu início não na manjedoura. Se nós focarmos na história que o Natal tem o seu início há 2000 e poucos anos atrás, 2025, 26 anos atrás, não. O Natal tem o seu início na eternidade. A Bíblia nos revela isso. O Natal tem o seu início, tem o seu planejar antes da criação, antes que qualquer coisa fosse criada, formada. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. O Espírito Santo revelou a Pedro, Pedro escreveu, dizendo assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como é feito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor a vós. Hoje pela manhã nós lembramos que na Santa Ceia, o cálice é o símbolo do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é um sangue humano. Ele nasceu como um ser humano no ventre de Maria, para ser um ser humano perfeito, com carne, com ossos, com sangue, para ser o cordeiro perfeito para ir para a cruz. Então aquele sangue derramado por nós é um sangue de um ser humano. Mas esse sangue já foi planejado na eternidade, antes que qualquer coisa no universo físico existisse. E tudo isso por amor a mim e a você, como nós cantamos, o grande amor de Deus. O Natal como drama de redenção, ele tem a sua primeira menção, não no Novo Testamento, mas já no primeiro livro da Bíblia, no começo da história humana, no exato momento em que o ser humano se afasta de Deus, no exato momento que o ser humano pecador cai na morte eterna e está destinado a uma vida eterna sem Deus no inferno. Naquele exato momento, o Natal tem a sua palavra declarada em uma frase profética, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher pisará na cabeça daquela serpente que seduziu o homem e o levou ou seduziu o ser humano e o levou à queda, ao pecado. Mas o descendente esmagará e será vitorioso sobre esse mal gerado pelo pecado. Não fará isso sem ferimento, sem dor, sem morte.
porque o veneno da serpente terá que ferir o descendente. Palavras proféticas que já indicam que nascerá o descendente, que haverá um Natal especial, um nascimento especial. Ah, querido, ah, querida, um Natal verdadeiro, ou um Natal de verdade, é um Natal que caminha pelo drama da redenção. É um Natal que lembra esse drama de alguém nascer para morrer, como prova de amor de Deus por nós, nós pecadores. Então, dessa forma, o drama da redenção continua. Porque depois de ser anunciado, depois de ser profetizado no Velho Testamento, ele se torna real, histórico, lá na manjedoura. Lá como nós cantamos, lá no humilde presépio, sem ter nada seu. Se torna história quando Jesus se esvazia da sua glória. Jesus se esvazia da sua divindade e nasce de maneira humilde como um bebezinho, frágil, dependente, se esvaziando da sua glória, ele nasce na manjedoura. Só que esse drama, que é pintado de maneira tão singela e bonitinha, ele continua sendo um drama, porque ele precisou destituir-se da sua glória. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, nos mostra como isso é dramático. Filipenses 2, 6 a 8 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. O Deus, o soberano, se esvazia da sua divindade e assume e nasce na forma de servo, tornando-se em semelhança de seres humanos. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Aquele bebezinho, aquele coxo, é a humilhação de Deus se fazendo um ser humano. O Senhor se fazendo um servo. Mas não para por aí. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Morte de cruz. É impossível um Natal de verdade desvincular, desligar a manjedoura da cruz. Mas não paramos por aí. Assim o Natal se desenvolve então. Se desenvolve como drama. Drama de redenção. Porque ele veio. No Velho Testamento, o povo de Israel, o povo de Deus, por profecias, por uma religião que apontava a vinda do Messias, ele foi preparado. Aquele povo foi preparado para receber o Messias prometido. Mas, o que acontece? João capítulo 1, verso 11, nos lembra o que aconteceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E essa história já começa a ser marcada na rejeição logo no seu nascimento, onde José bate nas portas das pousadas e elas não se abrem para ele. E com a sua esposa grávida, ele tem que ir para um lugar de animais para que nasça o seu filho. Que humilhação! Que humilhação! Mas não é isso que a Bíblia diz? Natal é um drama. Natal é um drama onde aqueles que deviam receber com toda a festa, com toda a alegria, porque foram preparados para isso, eles não receberam. E a rejeição começa desde o princípio, desde o Natal, onde portas se fecham para ele. E ele começa já a ser perseguido e jurado de morte. O drama da redenção continua ainda. E esse drama nos mostra que mesmo nascendo para fazer o bem, mesmo nascendo para manifestar o amor de Deus, o grande amor de Deus aos seres humanos, e pregando esse amor e praticando esse amor, mesmo sendo perfeitamente justo
no seu agir e nas suas palavras, no seu ensinar. Não somente o rejeitam, mas também tramam a sua morte, planejam a sua morte e realizam seus planos. E eles realizam esses planos de morte de uma maneira injusta, através de mãos injustas e impuras. Atos capítulo 2, versos 22 e 23. Diz assim o texto: varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, de injustos, de ímpios. Que drama! O justo morrendo na mão dos injustos. Mas o texto diz, até aí a mão de Deus estava operando. Porque o drama do Natal vai além desses injustos planejando a morte do justo. O drama lembra que o próprio Deus justo estava entregando o seu Filho, desígnio determinado pela presciência de Deus, para que ele fosse morto na cruz. E é na cruz que a razão do Natal, a razão do nascimento de Jesus, chega ao seu ápice. Do que nós vemos em João capítulo 12, verso 27, onde Jesus declara, eu nasci para essa hora. É a cruz o ápice do Natal. Nas últimas palavras do autor da nossa redenção, as palavras de Jesus, registradas no Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 e 30. Suas últimas palavras foram as seguintes: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Lá na cruz, ele diz mais, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Isso é Natal. Foi exatamente para isso que ele nasceu. Foi exatamente para isso que o Natal aconteceu. Um Natal de verdade não pode parar na manjedoura. A imagem do Natal de verdade não pode ficar presa no menino Jesus na manjedoura. O Natal de verdade começa a criança na manjedoura, mas tem que chegar à cruz. E tem que chegar esse momento onde ele diz, está consumado. O Natal de verdade nos faz lembrar das implicações profundas do drama da nossa redenção. É assim que concluímos essa nossa meditação. E qual são essas implicações profundas? Primeira, o nosso pecado é extremamente horrível diante de Deus. Por isso que aconteceu o Natal. E Cristo teve de deixar a sua glória, a sua majestade celestial, para nascer como uma frágil, delicada criança, exatamente para nos remir dos nossos pecados. Só que o Natal traz também algo de juízo. Porque para quem rejeita a oferta da graça de Deus revelada no Natal, só resta para essa pessoa uma terrível expectativa de juízo e condenação. Porque quem não recebe o Natal dentro de si, e dentro de si não acontece um Natal para a vida eterna, só existe uma coisa: juízo e condenação. João capítulo 3, verso 36. Quem nele crê, tem a vida eterna. E aquele que não crê, sobre este permanece a ira de Deus. Quero convidar você agora
em espírito de oração, a orar a Deus, a pedir a Ele que Ele te conduza o seu coração, conduza a sua fé a um Natal de verdade. Para que quando chegar lá no final do mês de dezembro, que você com a sua família ou não, que você com seus amigos ou não importa, mas que você chegue a esse momento e comemore um verdadeiro Natal. Um Natal que produza em você vida, mais vida naquele que morreu por você na cruz do Calvário. Porque essa é a mensagem do Natal. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e ore nesse sentido. Enquanto você ora, que o Espírito Santo fortaleça a sua vida, o seu coração e a sua fé. E que todos nós tenhamos um Natal de verdade em Cristo Jesus. Amém.